Assista agora o programa Mais Cidadão. Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos ao programa Mais Cidadão. Assim como os caixas eletrônicos, os condomínios também se tornaram um dos alvos preferidos dos assaltantes. Segundo dados da Delegacia de Repressão a Roubos em Condomínios de São Paulo, são registrados, em média, na cidade, 2 arrastões em prédios por mês. Hoje você vai saber o que está sendo feito para aumentar a eficácia da segurança patrimonial e as novidades em equipamentos eletrônicos numa entrevista com especialistas da empresa Suprema, que está há mais de 17 anos nesse mercado. E em comemoração ao Dia dos Pais, preparamos uma matéria especial. A gente ouve falar muito em mãe solteira. Mas e o pai solteiro? Teria condições de criar seus filhos sem a presença materna de uma maneira positiva? Para esclarecer esse assunto, convidamos o psiquiatra Tabajara Dias de Andrade, que nos mostra as verdades e os mitos dessa situação. E você vai conhecer ainda a história de um pai que, após a separação, se viu sozinho para cuidar de 3 filhos pequenos e se saiu muito bem. Vale a pena conferir. Acompanhe agora a entrevista sobre segurança patrimonial. A falta de segurança é um dos principais problemas da sociedade atual e atinge pessoas, empresas, estabelecimentos comerciais, instalações físicas e bens patrimoniais, que são alvos constantes de ações criminosas. Assim como os caixas eletrônicos, os condomínios também se tornaram um dos alvos preferidos dos assaltantes. De acordo com dados oficiais da Polícia Federal, temos atualmente no Brasil cerca de 350 mil vigilantes contratados por empresas de segurança legalizadas. Este número é bem menor do que o número de homens que prestam esses serviços de forma clandestina, estimado em 900 mil. Portanto, é fundamental que antes de contratar um serviço de segurança, o interessado busque informações junto à Polícia Federal e no Sindicato das Empresas de Segurança Privada, para saber se o trabalho oferecido é realmente confiável. Segundo especialistas, instalar equipamentos eletrônicos de última geração ajuda, mas não resolve. O mais importante é investir em pessoal qualificado e treinamento constante. O Sindicato da Habitação diz que para diminuir o risco de assalto, síndico, moradores e funcionários devem agir em conjunto. Bom, o programa Mais Cidadão sempre ouve as pessoas para organizar as suas pautas. E a questão da segurança sempre é um item que as pessoas colocam para a gente fazer questionamentos, seja no âmbito da Polícia Militar, da segurança pública, seja no âmbito da segurança privada. Nós estamos hoje numa empresa chamada Suprema, que é uma empresa que há muitos anos está no mercado. E ela faz a chamada segurança patrimonial. Nós vamos conversar aqui com a Viviane Suzuki. O que é segurança patrimonial? É um conjunto de atividades do ramo da segurança com o objetivo de prevenir e reduzir perdas patrimoniais. Essa prevenção, essa redução de riscos, abrange não somente comércios, empresas, grandes indústrias, mas também residências. A presença de vocês tem inibido o assalto, a agressão aos bens privados? A existência de uma empresa, de um profissional qualificado em determinado local, com certeza traz uma certa inibição na ocorrência de furtos, sequestros, invasões. Quais os cuidados que uma empresa ou uma pessoa tem que ter para contratar uma empresa de segurança patrimonial? Esse é um ponto muito importante. A segurança privada ela possui lei específica e através dessa lei é que são desenvolvidas as atividades de segurança patrimonial privada. Certo. Uma empresa, para ela atuar no mercado de segurança patrimonial, ela deve ter a sua autorização expedida pelo Ministério da Justiça e ela é rigorosamente fiscalizada pelo Departamento de Polícia Federal. Um ponto importante a observar é se ela tem esse alvará de funcionamento em plena validade. Dentre outras certificações que a empresa pode possuir, está o CRS, que é o Certificado em Regularidade em Segurança.
Esse certificado, ele é obtido através de uma rigorosa apuração fiscal, tributária, até mesmo trabalhista da empresa. Somente empresas legalizadas é que possuem essa certificação. E o segurança que trabalha nessas atividades, ele pode andar armado? O vigilante, ele tem o porte de arma assegurado pela lei, dentro do exercício da atividade dele. E isso fica adstrito ao local onde ele presta o serviço. Então, por exemplo, se ele está dentro de uma residência ou dentro de um banco, a proteção se dá dentro desses limites? Sim, dentro do limite dos prédios, das edificações, sejam elas urbanas ou rurais. A gente vai falar agora com a Gabriela Marques, ela que é do departamento comercial. Queria lhe perguntar o seguinte, quem mais contrata esses serviços? São condomínios, são famílias, residências, bancos, escolas, como é que é? Hoje, na verdade, todo mundo precisa de segurança, né? Já não ficou mais uma exclusividade de empresas ou condomínios essa necessidade. Certo. Então, desde empresas, grandes corporações, condomínios, segurança pessoal também, todo mundo contrata hoje, todo mundo tem a necessidade. A questão da segurança hoje é sempre uma preocupação dessas grandes instituições e de cada pessoa. Sim. Eu queria saber quais são as novas estratégias perante as mudanças também na forma de agressão à segurança patrimonial. Uma necessidade do mercado de segurança privada é a de estar se atualizando, né, cada vez mais. Até porque a gente tem uma concorrência muito forte, infelizmente nem todas as empresas são legalizadas, então a gente tem que buscar deixar o cliente cada vez mais seguro. Então a gente vai atrás de tecnologia, uma maneira de estar customizando a necessidade do cliente ao que tem de equipamento novo, de treinamento novo. Então o segredo na verdade é esse, estar sempre inovando, sempre correndo atrás do que tem de novidade no mercado. A gente agrega bastante a parte de monitoramento 24 horas, nos nossos clientes, onde a gente coloca o posto do vigilante, por exemplo, ou o porteiro, a gente também agrega o equipamento eletrônico, onde qualquer emergência ou qualquer necessidade que esse profissional venha a ter, ele tem um suporte numa base, onde vai ter também todo um operacional envolvido que pode estar dando esse respaldo a ele. Então, com câmeras de vigilância, equipamentos de controle de acesso, a parte de alarme perimetral, então todos os equipamentos para somar aí nessa parte de segurança patrimonial. Gabriela, vocês vêm com uma parafernália de novos equipamentos. Sim. Como é que um camarada que não está acostumado com isso, ele passa a controlar esses equipamentos de uma maneira eficiente, com tranquilidade? E além disso, como é que um condomínio, com as pessoas que estão dentro do condomínio, ou os próprios condôminos, moradores, como é que eles se adaptam a essas novas tecnologias? O vigilante e aqueles que são os vigiados. Ok. É muito importante frisar que, como você falou, vem com essa parafernália toda, mas alguém precisa operar, e operar corretamente, né? Tá certo. Então, principalmente em condomínios, todo mundo se preocupa muito com o investimento que é feito em equipamento. Então, o investimento em equipamento tem que ser proporcional ao investimento em pessoal. Então, não adianta fazer contratação do pessoal que tem uma formação legal para estar trabalhando com segurança privada, certo, e não me lembrar que eu tenho que atualizar eles em relação ao equipamento, porque equipamento muda todo dia, né? Todo dia a gente tem uma novidade. Então, além do treinamento específico do vigilante, ele recebe um treinamento para o equipamento que ele vai operar. Tá certo. E vice-versa, o condômino ou então o usuário, né? O maior beneficiário desse sistema todo. A gente tem que estar orientando o cliente também do que ele tem de equipamento na empresa ou no condomínio, né, disponível, e como ele vai poder usufruir desse equipamento todo. As pessoas querem segurança, mas muitas vezes elas reagem quando há segurança. Às vezes o condômino chega, precisa atravessar 2 portões, precisa acender luz, apagar luz, etc. Sim. E ele também tem que estar aberto a executar, tanto quanto o vigilante, uma nova forma de proteger aquele ambiente, tá certo? Exato. A gente tem que lembrar sempre que no quesito segurança a gente não pode trabalhar com exceção. Exceção geralmente acaba causando o prejuízo, né? Então, o condômino ou o cliente, que às vezes tem que ser um pouco mais flexível e estar entendendo que quando uma empresa de segurança, que tem toda uma formação, uma qualificação, passa alguma orientação, essa orientação é para o próprio bem dessa pessoa e desse conjunto. Atiradores prontos, dos alvos em frente, fogo à vontade.
Falando de operações, estamos aqui com o Iguatemi de Vicente, que tem uma larga experiência nessa área de segurança. Iguatemi, me fala, em relação aos treinamentos, depois que o pessoal é recrutado, vocês já fizeram uma análise, viram que ele tem uma tranquilidade pessoal para poder desempenhar o papel e tal. Como é que você treina esse vigilante para poder oferecer o serviço dele para uma empresa? Ok, professor. Esse profissional hoje, ele já sai do curso de formação, de especialização, com seu treinamento teórico, e grande parte desse treinamento, desse curso, também atinge a parte prática. Certo. Hoje a Polícia Federal determina, né, para esse profissional que ele tenha um curso de reciclagem, né, a cada 2 anos. A Suprema, já há algum tempo, ela procura realizar esses treinamentos com uma frequência maior e com um tempo menor. E quantas horas um treinamento desse dura para que a gente possa ter um profissional adequado às necessidades? Vamos imaginar um grupo de 30 pessoas. Nós hoje tomamos um tempo de 8 a 10 horas. A gente sabe que hoje na segurança não adianta uma corporação ou outra trabalhar isoladamente. Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Metropolitana e essa segurança patrimonial. Qual é a articulação de vocês com esses órgãos de segurança para com eles estabelecer conversas e tal e formas de tratar essa questão? Hoje, sem dúvida nenhuma, até por necessidade da própria operação, a gente trabalha de mãos dadas, né? Hoje a gente tem uma comunicação bastante grande, seja com a Polícia Militar, seja com a Polícia Civil, com todas as entidades que fazem parte desse contexto de segurança de forma geral também. É evidente que o assunto segurança não pode ser reduzido a apenas um programa, porque é um problema muito complexo. Nós estivemos aqui na Empresa Suprema trabalhando com segurança patrimonial. Fora isso, tem muita coisa para ver. Muito obrigado, Iguatemi, pela sua participação, pela participação da Suprema, e a gente volta num outro momento para falar sobre esse assunto, já pensando como melhorar as questões de segurança do ponto de vista público e não apenas patrimonial. Vamos para um breve intervalo e voltamos com uma matéria especial em comemoração ao Dia dos Pais. Até já! Você está assistindo o programa Mais Cidadão.